Olá, bem-vindos ao curso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do LFG e esta é a aula que inaugura o segundo módulo do curso de Critérios Técnicos e Operacionais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Neste primeiro encontro, falaremos sobre os conceitos indispensáveis da segurança da informação para que possamos estudar todas as técnicas que serão necessárias para a implementação durante a consideração do que a lei entende como boas práticas para o tratamento de dados pessoais. Então, antes de ingressarmos especificamente em cada ponto que a lei exige como sendo um aspecto a ser levado em consideração por quem executa a atividade de tratamento de dados pessoais, precisamos entender quais são as ideias principais que a legislação se preocupou para que exista a preservação, primeiro, dos direitos do titular, segundo, do bem público de forma geral, afinal de contas, o tratamento de dados pessoais ele alcança grande número de pessoas, como já vimos, e também para que o tratador, seja ele o controlador, operador e até mesmo o encarregado, consigam entender quais são as preocupações que a legislação teve de ordem técnica para que a atividade seja executada de modo adequado, de modo confiável. Para isso, eu deixei para vocês aqui a compreensão do que o tema segurança da informação significa. É a proteção da informação dos vários tipos de ameaças para se garantir a continuidade do negócio e maximizar o retorno de investimentos feitos e das novas oportunidades que ainda aparecerão. Essa é a definição da norma técnica, uma norma BNT, a 27.002, então nós temos especificamente termo da segurança da informação, o que ela significa para a ordem técnica, é justamente evitar que os dados, as informações, sofram qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de eventualidade que possam destruir, modificar, de modo a não corresponder com os interesses do proprietário ou com quem está sob seu controle. Imediatamente, a gente precisa imaginar que toda a informação e todo dado, ele vai depender de um suporte para que exista alguma operação. Isso pode ser tanto em papel quanto em meio digital ou eletrônico. Então, se por um lado a gente tem, pelo menos, os primeiros registros de operação com informações com suportes de ordem física, de ordem tangível, nós temos aí pedra, papiro, eventualmente considerando o próprio papel, que foi o ponto de contato do último século de forma mais extensa com os dados e informações, com as operações de dados e informações. Então, tanto de uma forma quanto da outra, a gente vai compreender que as atividades que são executadas com os dados e com as informações, elas permeiam um sistema de informação. Sistema esse que é composto por vários elementos. Dentre eles, eu deixei os indispensáveis. Sempre, qualquer sistema de informação, ele vai ser composto por pessoas, por procedimentos, por políticas, por hardware, que é a parte, digamos assim, de equipamentos eletrônicos, de equipamentos de informática. Eventualmente podem ser equipamentos de ordem física, analógica, não necessariamente digital. O software, que é o programa, que é a parte que vai permitir com que os equipamentos processem efetivamente as informações. Os dados, propriamente ditos, afinal de contas, eles são elementos dentro desse organismo e as redes. A partir de todos esses elementos, nós temos o conjunto chamado de sistema de informação. Ainda que sejam rudimentares ou ainda que sejam simples, todos esses elementos estão presentes de alguma maneira sempre que houver a operação de qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação. Não à toa, eu deixei logo ao lado os atributos essenciais da segurança da informação, que são a autenticidade, a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade e a legalidade. Todos esses elementos vão ser estudados adiante e
sempre que falarmos em segurança da informação, sempre que falarmos em boas práticas da execução de tratamento de dados, sejam eles pessoais ou de forma mais ampla, sempre esses elementos devem ser levados em consideração para que sejam alcançados aqueles objetivos que eu havia dito anteriormente, que é preservar, em primeira ordem, todas as informações envolvidas e depois o retorno dos investimentos pela continuidade do negócio e pela possibilidade de execução de novas oportunidades. Caso os dados não estejam da forma imaginada, tudo isso pode ir por água abaixo. E é exatamente isso que a segurança da informação vem prevenir. O primeiro atributo que vamos estudar é a confidencialidade. Talvez seja o mais próximo da realidade de todas as pessoas, que é justamente o cuidado com a sua extensão de conhecimento. Significa dizer, eles só devem alcançar os destinatários desejados pelo proprietário ou controlador das informações. Então, a confidencialidade ela está extremamente ligada com o que se diz respeito a se posso ou não ter acesso a alguma informação, se ela me diz respeito ou não, e, de outro turno, se darei acesso a determinada informação da qual sou proprietário ou controlador para determinada pessoa, para determinada organização. Essa é uma capacidade que tem a informação e é um dos atributos que são tratados em segurança da informação, que é justamente conseguir limitar para onde essa informação vai chegar. Efetivamente, existem interesses que devem ser considerados na hora de se permitir ou bloquear o acesso a alguma informação e é exatamente este ponto que a confidencialidade vem tratar. Em seguida, nós temos o atributo da disponibilidade. Significa dizer que eles devem estar acessíveis sempre que o proprietário ou quem tenha permissões a acessar tal dado ou tal informação consiga fazê-lo quando desejar. De nada vai adiantar, evidentemente, que os dados estejam com a permissão de acesso a alguma pessoa ou algum organismo. No entanto, quando se vai tentar acessar, a informação foi apagada, ela foi modificada, ela foi excluída ou até mesmo evaporou. Eventualmente, o equipamento some, o equipamento foi furtado ou o próprio dispositivo que continha a informação acabou sendo extraviado, enfim. Inúmeras são as possibilidades que vão comprometer a disponibilidade da informação. Então, por isso, não obstante ela estar com permissões para que uma pessoa acesse, ela precisa efetivamente estar disponível. O recurso precisa estar presente para que o interessado consiga acessá-lo de forma própria. O outro atributo, que também é indispensável para que se consiga acessar a informação da forma desejada, é a integridade. Assim chamada característica de que os dados não devem sofrer modificação indesejada. Isso em relação ao que foi anteriormente criado, gerado, recuperado, emitido ou salvo por parte do seu criador, controlador ou proprietário. Então, de nada também vai adiantar, por exemplo, a gente indicar que os dados são íntegros, que os dados estão respeitando a confidencialidade e estão disponíveis, se quando vai tentar acessar, já não é mais o dado que foi gerado anteriormente, que não foi o dado criado pelo seu emissor. Sempre que houver um registro, a criação de um dado, a captura de um dado, de alguma forma a recuperação de informação eventualmente, ela precisa se manter íntegra para que todas as pessoas que precisam realizar o seu acesso tenham contato com os dados na forma original, na forma que eles foram realmente apreendidos, para que se evitem conclusões equivocadas a respeito daquela informação que se esperava ter sido conservada desde seu início, mas que eventualmente pode não ter sido contemplada. Próximo atributo que deve ser comentado com vocês é a legalidade.
nenhum ato praticado com as informações deve estar à margem da lei. Eles devem sempre respeitar as normas que estão vigentes, seja pelo próprio controlador, a despeito da forma que a captura dos dados é feita, ou ainda como o operador do tratamento de dados pessoais vai executar essas tarefas. Caso isso não seja respeitado, o tratamento de dados pessoais vai passar a ser viciado e estar sujeito a diversas sanções que já conversamos no módulo anterior. Eventualmente a suspensão do tratamento, a exclusão dos dados pessoais, multas, etc. Então, caso não sejam respeitados os termos das normas que incidem sobre a atividade, essas consequências podem ocorrer. E, por fim, o último atributo que merece menção é a autenticidade. É o atributo de segurança da informação que vai determinar que o emissor de determinada declaração de vontade ou o criador de determinada informação, o gerador de determinado dado, é realmente quem se diz ser. Sabemos que todo tipo de suporte que vai conciliar os dados, as informações, ele deve seguir, por exemplo, uma assinatura, seja ela manuscrita, seja ela digital, e é realmente o que vai conseguir nos permitir identificar realmente quem foi que atestou aquela declaração, aquela informação, aqueles dados. Caso contrário, são informações, são dados que podem ser considerados apócrifos. Essas informações podem ser assinadas de várias formas. Adiante veremos com mais calma quais são algumas das modalidades que nós já percebemos, seja ele no contexto mais analógico ou digital, como a autenticidade pode se operar. Além desses atributos essenciais, nós temos circunstâncias que as informações ficam sujeitas, ficam submetidas, que chamamos, pelo menos no meio mais técnico, de como se deve fazer a prevenção de perda de dados, o Data Loss Prevention. Esse esquema de proteção ele deve considerar, primeiro, todas as vezes que os dados estão em repouso, assim chamados o Data at Rest, são aqueles que não estão em operação ou não são atingidos por nenhum tipo de processo em execução de algum sistema. Então, imaginando aqui num cenário mais analógico, são os documentos guardados, por exemplo, em um arquivo, fechados, são dados em repouso, dados que não são utilizados. Eventualmente, em um telefone celular, em um microcomputador, podem ser dados que estão gravados no arquivo, mas que não estão em uso, não estão sendo utilizados. Eventualmente, num pendrive desconectado do computador. Todas essas hipóteses são de dados em repouso, de dados que não estão sendo utilizados, sendo acessados ou atingidos de qualquer forma pelo sistema que é avaliado. A outra circunstância é o de dado em trânsito, em que existe uma origem e um destino, sendo esses de sistemas diversos. Ainda que sejam num mesmo equipamento, pode existir a circunstância de alguma máquina virtual, pode existir a circunstância de sistemas gerados dentro de um mesmo equipamento e que vai existir sempre o ponto de partida e o ponto de chegada dos dados. Assim chamados, então, os dados em trânsito, o Data in Motion. Então, é uma outra espécie de circunstância que os dados podem estar e que devem ser levados em consideração na hora da gente imaginar o cenário de proteção dos dados dentro do que se estuda de segurança da informação. E, por fim, tem-se os dados em uso, que são os dados e informações que são alvos de processos em execução ou ainda que são atingidos por esses dentro de um sistema. É muito fácil a gente imaginar esse tipo de situação, basta ver um documento aberto, basta ver uma página de internet está sendo acessada, um vídeo sendo assistido, um áudio sendo gravado, tudo isso consegue ser identificado como um dado em uso, como informações sendo processadas pelo sistema que vai ser
avaliado ou levado em consideração. Então, esses são os estados que os dados podem ser encontrados e que vão complementar aqueles 5 atributos primeiros que eu havia indicado para vocês. Muitas pessoas podem imaginar que a segurança da informação é algo recente, que é algo que veio com os sistemas de informação, com os computadores, com tecnologia da informação, mas não é bem assim. A segurança da informação ela já existe há muito tempo e ela pode ser percebida nas formas mais agudas quando tratamos de táticas e técnicas militares, porque era a sua utilização mais comum, por exemplo, nos contextos sociais mais antigos ou mais primitivos que conhecemos ao longo da história. Não era raro que, em algumas situações, os mensageiros que carregavam informações de um território até outro, eles eram impedidos de ler o que estava escrito ou impedidos de transmitir o que estava escrito. Nesse tipo de situação, se escolhia um escravo, se escolhia algum soldado que não conhecia o idioma, por exemplo, do documento que ele estava transportando, ou simplesmente o exército cortava a língua desse mensageiro para que ele não pudesse transmitir com sucesso a informação para outras pessoas. Ou ainda, caso ele fosse capturado, que mesmo sob tortura ou alguma outra situação degradante do ser humano, para obter alguma informação forçada, ele também não conseguiria divulgar aqueles pontos específicos e preciosos que precisariam ser levados de um ponto a outro. Então, a segurança da informação ela vem se moldando ao longo do tempo, vem se atualizando, para que sempre exista o mecanismo adequado para se proteger as informações e dados de determinada situação, determinado contexto, para que não chegue nas mãos erradas, ou então para que não seja utilizado de forma equivocada, de forma indesejada. Então, essa é a ideia principal da segurança da informação e que a gente percebe ao longo da história por vários recortes específicos. Um deles vale a pena a gente comentar, nem sempre tratar a confidencialidade é cortar a língua, por exemplo, ou deixar que a pessoa não conheça o idioma daquilo que ela carrega. Eu deixei para vocês a imagem do Cryptex, que ficou popularizado pelos filmes do Dan Brown, que utilizava esse dispositivo como um mecanismo de proteção das informações. Então, ele possui uma cifra dentre esses elementos para serem combinados, determinada letra com determinado número, que somente solucionando aquela sequência dada no Cryptex que é possível abrir o dispositivo e se retirar o documento guardado dentro. Caso a combinação fosse equivocada, aí a mensagem se autodestruiria, via um dispositivo de tinta ou até mesmo um pólvora, etc., para explodir e acabar inutilizando o suporte e, com isso, a informação que estava sendo carregada. Então, é um dos mecanismos que nós já percebemos ao longo da história que foram utilizados para proteger, por exemplo, a confidencialidade das informações. E a técnica utilizada foi a criptografia, que foi a cifragem de informações e que exigia daquele que é o destinatário que decifrasse aquele enigma, aquele problema. Então, a primeira que se conhece foi a cifra de César, que são todas as letras do alfabeto somadas de 4. Só que hoje isso é muito mais complexo. As rodadas de criptografia exigem centenas de anos para serem decifradas. Então, muito se escuta da criptografia ponta a ponta do dispositivo WhatsApp, é uma criptografia muito sofisticada, ela passa por 2 técnicas distintas e combinadas e que é praticamente impossível decifrar essas informações que são criptografadas caso não se tenha algumas pistas importantes para ajudar na decifragem. Vale a pena dizer também que talvez o episódio mais importante de decifragem de criptografia na história foi feito pelo Alan Turing, quando ele conseguiu desenvolver a máquina para processar os códigos de forma muito rápida, também contada na história de um filme, que conseguiu popularizar como foi importante a história desse, talvez, se não o primeiro, um dos primeiros cientistas da computação que nós tivemos, um exímio matemático que conseguiu desenvolver o processamento de dados de uma forma dinâmica, de uma forma eficiente, sobretudo com os recursos que ele tinha
à mão. Então, a ideia de usar a criptografia, de usar um sistema de cifragem é esse. Sempre que vai ter uma chave para cifrar, vai ter outra para decifrar, ou pode ser eventualmente a mesma. É o que chamamos de simétrica, quando é a mesma, e distinta, sendo a assimétrica. Então, esse possui uma característica específica para a utilização e, dentre elas, é proteger a confidencialidade dos dados e das informações. Para se proteger a disponibilidade dos dados, a primeira ideia que a gente tem é replicar o número de suportes com aquela informação. Então, se eventualmente em algumas situações nós temos um documento em papel, pede-se para o emissor fazer mais de um documento, para que cópias sejam armazenadas, eventualmente com pessoas distintas, para se evitar aí um acidente maior ou que as réplicas elas também não sofram junto com o incidente principal e acabem se perdendo. Então, com a replicação, você gera maior disponibilidade, porque aquela mesma informação ela está disponível de outras formas, de outras maneiras, ainda que com o mesmo tipo de suporte, com exemplares distintos, mas contendo o mesmo teor, contendo a mesma informação. Esse é o raciocínio, por exemplo, do que a gente se identifica como salvaguarda, que às vezes possui o significado imediato e um pouco temerário de cópia de segurança, que na verdade não são sinônimos. Afinal de contas, isso vem de uma tradução de backup, que não significa necessariamente uma cópia de segurança, mas o backup ele consegue transmitir a ideia de uma salvaguarda completa. Ela envolve não somente dados. O backup ele pode envolver a estrutura inteira, por exemplo, de uma empresa ou de uma organização, exatamente para cumprir com aqueles 7 elementos que eu havia mencionado para vocês. Então, ele consegue preparar uma estrutura com pessoas, procedimentos, hardware, software, etc., que vão conseguir atender às necessidades daquele negócio ou daquela organização, caso ocorra algum desastre, caso ocorra algum incidente e aquele sistema de informação deixe de operar. Então, a ideia de backup é mais ampla. Muito embora, às vezes, a gente aproxime a situação de cópia de segurança, mas, na verdade, a cópia de segurança é apenas um dos componentes do que se chama num sistema de salvaguarda, que é propriamente o backup, que é essa ideia de você ter algo reserva pronto para entrar em operação assim que for necessário, caso ocorra alguma eventualidade. Então, é a forma adicional de se preservar a disponibilidade das informações, que é salvar o corpo, o organismo inteiro do sistema de informação. Ainda é possível que a gente proteja a integridade fazendo barreiras, fazendo proteções da informação ou do suporte que está contendo. Eu deixei para vocês aqui a imagem de um cofre, porque é muito significativo quando a gente vai pensar em proteger a integridade de uma informação, se imaginarmos o contexto analógico, o contexto do papel. Quantas vezes documentos importantíssimos são guardados em cofres? Por exemplo, um testamento. Por exemplo, os primeiros registros de imigrantes da família que chegaram no Brasil, isso é um documento histórico, ou eventualmente documentos que são profissionais, documentos que registram licenças ambientais, por exemplo, que são insubstituíveis, eles devem ser guardados em estruturas próprias para conservação. Eventualmente, não um cofre propriamente dito, mas que tenha o nível de proteção adequado, sobretudo de ordem física. Então, não somente vai manter terceiros afastados deste suporte, mas também controle de temperatura, umidade, pragas, etc., que vão ajudar a preservar, aí sim, não só a integridade das informações, mas a integridade do suporte que as contém. Evidentemente, isso também pode acontecer com computadores, com servidores, etc., com salas seguras, com prédios seguros. Então, essa ideia da proteção física, ela vem muito a calhar e também vem a proteger a integridade do dispositivo, eventualmente do suporte que contém a informação. Além disso, é importante que a gente consiga fazer não somente a separação, digamos assim, física de eventual agressor com as informações, com os dispositivos, mas que seja desenvolvido um sistema lógico de proteção. E esse sistema lógico
é conhecido como governança de um sistema. Afinal de contas, é aí que entram tanto as políticas, os procedimentos, parte de software e hardware, para que seja possível se imaginar uma estrutura de permissões, de restrições, de autorizações, de limitações, de segurança, de alertas, dentre tantos outros recursos que estão disponíveis, para que se mantenha o sistema funcionando caso exista o ataque, caso exista a tentativa de destruição, manipulação indevida, acesso indevido de dados, enfim. A importância que a governança ela possui na estrutura é tamanha, porque ela vai possibilitar a preservação não somente deste atributo, mas de todos os outros. De qualquer forma, utilizando a governança, a gente consegue, por exemplo, limitar qual é o tipo de acesso de determinado usuário a certo dado, a certa informação, cortando permissões, limitando acessos e que vai, com isso, preservar, por exemplo, a integridade de algum arquivo de computador, que é a porção mínima limitada de dados estruturados em um sistema de informação na forma que nós conhecemos. Então, eles são organizados em arquivos e proteger esses arquivos num sistema de informação informático significa proteger, consequentemente, a informação. Para proteger a autenticidade, nós já conhecemos alguns recursos que às vezes nos deixam um pouco irritados por conta de filas, por conta de custos que envolvem esse tipo de proteção. Eu deixei uma foto aqui para vocês visualizarem e começarem a ter uma ansiedade, é a tal do reconhecimento de firma que é realizado pelo cartório. Então, o sistema utilizado é que, baseado na confiança de terceiro, que possui fé pública, é possível se atestar que determinado documento é autêntico, no seguinte sentido: a assinatura que foi colocada realmente é de quem se diz ser. Então, esse é um mecanismo bastante popularizado, por vezes até se prefere o documento em papel do que o digital, justamente por conta desse elemento, porque é um terceiro que realiza a tarefa de garantir a autenticidade, que é um agente autorizado pelo Estado, então ele possui, evidentemente, autoridade para tanto e competências para tanto, que vai gerar confiança nas pessoas de que realmente aquele valor posto é o que se diz ser, é o que se indica. No entanto, se isso é feito num documento, por exemplo, em papel, como havia dito, nos meios digitais, eles são similares, mas não idênticos. Por quê? Vai existir a assinatura digital, que é uma operação eletrônica, uma operação digital realizada dentro do sistema que vai permitir a identificação única de quem se pretende autenticar ou identificar. Isso pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, nós temos o certificado digital, que é tido como equiparado a uma assinatura manuscrita, permitido pela medida provisória 2200-2 de 2001, no seu artigo 10º, parágrafo 1º. Ela indica que a assinatura ICP Brasil ela possui efeito contra todos e se considera como sendo uma assinatura manuscrita de declaração de vontade. Evidentemente, isso já é utilizado por alguns órgãos, no Tribunal de Justiça, dentre outros entes de governo, para realmente identificar que o usuário é aquele mesmo, porque existem procedimentos de segurança que devem ser atendidos para que o certificado digital seja conferido, mas não significa dizer que é só com o certificado digital que isso acontece. Isso acontece também com mecanismos de combinação de usuário e senha, de biometria e tantos outros, que são permitidos pelo parágrafo 2º deste mesmo artigo 10 que eu havia dito. Desde que as partes estejam de acordo, aceitando aquele método de autenticação, tudo que é feito com base naquele método escolhido vai ser tido como válido pelas partes. Evidentemente, isso pode ser contestado, mas existe uma presunção forte de que realmente houve a prática do ato por quem se disse ter feito. Então, existe confiabilidade suficiente, tanto é que a maioria das transações que fazemos hoje, seja por meio de um telefone celular ou pela internet, estão arrimadas nesse tipo de autenticação do parágrafo 2º, que é uma assinatura não ICP Brasil, mas que é aceita pelas partes como válida, como produzindo efeitos jurídicos, desde que, claro, atenda alguns critérios técnicos que também são firmados. E, por fim,
respeitar as normas em vigor sempre que houver qualquer tipo de manejo dos dados, sobretudo os dados pessoais. Então, é impossível a gente imaginar a proteção da legalidade de outra maneira, de outra forma, que não seja respeitar as normas e as leis vigentes. Eu deixei aqui, como último exercício, para essa parte essencial e elementar da segurança da informação, para vocês identificarem alguns elementos junto comigo de uma suposta mesa de trabalho que contém alguns recursos que possuem informações. Então, nós podemos ver no primeiro momento, por exemplo, uma estação de trabalho desbloqueada. Você veja, qualquer pessoa pode sentar à mesa, operar o computador e ter acesso ali a infinidade de informações que estão aí disponíveis para quem tiver acesso. Sempre se recomenda, claro, que essa tela esteja bloqueada quando a pessoa não estiver efetivamente operando o computador, e o mesmo vale para um telefone celular. Veja só, algumas pessoas têm dificuldade de memorizar senhas, então para facilitar a vida, é melhor a gente colar num post-it e deixar ali para que até a gente acabe memorizando mais fácil. Veja só, esse é um outro descuido imperdoável quando a gente pensa em segurança da informação, porque aquela senha pode ser repetida em outros dispositivos, em outros recursos, e pode levar aí ao comprometimento de segurança de outras informações. Temos ainda informações sobre clientes expostas a quem passar por perto da mesa. Não necessariamente precisa se sentar para conhecer e ter acesso a tudo que está escrito. Afinal de contas, as cores são vibrantes, a letra é boa, então qualquer pessoa consegue ter acesso ao que está neste quadro branco e, eventualmente, não tinham autorização para tanto. Ou ainda esses documentos sigilosos esquecidos na impressora, quer dizer, alguém mandou imprimir, se foi um caso de rede ou até mesmo da própria pessoa. Eventualmente teve uma emergência, precisou sair muito rápido, esqueceu os documentos, mas aí qualquer outra pessoa pode passar e capturar. Sem mencionar dos documentos sigilosos que estão ali guardados per no mucho nesse arquivo. Mesmo que a gente considere que a porta de cima tenha aí a chave, o que também não recomendamos, quer dizer, se vai fechar algum tipo de porta, algum tipo de gaveta, sempre retire a chave. Afinal de contas, deixar a chave ali é como se virtualmente não tivesse nenhuma chave. Então, essas situações de documentos e informações expostas não devem ser praticadas. E, por fim, outros documentos ali confidenciais descartados de modo inadequado, quer dizer, devia ter se operado um incinerador, uma picotadora, mas eles foram descartados inteiros na lata do lixo. O mesmo pode acontecer, por exemplo, com CDs, com DVDs, com Blu-rays ou até mesmo pendrives. Eles são descartados sem qualquer tipo de destruição ou sanitização e pode aí ser origem para um incidente, caso alguma pessoa tenha acesso indevido. E, por fim, o notebook esquecido no chão, que também pode gerar problemas para o proprietário ou controlador dos dados e das informações. Com este pequeno exercício, e até porque não uma reflexão de como agir nas próximas vezes, cuidando melhor da nossa mesa, dos nossos dispositivos, dos nossos documentos, vou concluir a primeira parte de segurança de informação e governança de tecnologia da informação e, em breve, nos encontraremos novamente para dar continuidade nessa parte essencial de boas práticas para operação de tratamento de dados pessoais que a LGPD exige. Até mais!